Olá, governantes, como vão vocês? Bom dia. Como é que tá o som aí? Bom dia, tudo bem? Deus abençoe a todos aí. Voltamos aqui às nossas lives, né? Agora, café com Reurb. Vamos ter um bom dia aí, principalmente falando de Reurb, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá. Hoje eu chamei aqui pro bate-papo o nosso amigo Márcio Sakai. Vou chamá-lo aqui para a gente começar a nossa conversa. Depois eu vou falar um pouquinho com vocês aí sobre o evento. Tá vindo bem aí? Como é que tá aí o som? Falem aqui como é que tá. Vamos lá. Fala, meu caro. Como é que tá? Tudo bem? Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Bom dia, tudo bem? Como é que tá o som? Não tô te ouvindo, não. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você não tá me Oi? ouvindo? Tô ouvindo. Tá, tá me ouvindo? Tô. Eu Você não? não tô te ouvindo, não. Deixa eu ver. Deixa eu o fone aqui. Aí. Tá me ouvindo agora? Tô. Você tá me ouvindo? Tô, agora tá legal. Beleza. Tranquilo. Ótimo. E aí, meu caro, bom dia. Tudo Bom bem? dia, Fernando. Tudo bem? Obrigado aí pelo sempre solícito, né? Mais uma vez aí me atender. Teve que madrugar, né? Porque aqui em Minas já são essa hora 7h07, né? Mas aí para você é uma hora menos, né? Aqui é 6 horas da madrugada ainda. O galo tá cantando aí, né? Tá. Eu já tenho o costume de acordar cedo mesmo, mas eu acho que esse novo formato aqui que eu pensei, eu acho que vai ficar bacana, né? Principalmente que é um horário do dia, às vezes que a pessoa está indo para o trabalho, alguma coisa nesse sentido também, Sim. de estar acordando. E aí a gente vai poder ouvir esse bate-papo nosso aí. Mas vamos lá. Legal. Eu acho que a gente poderia começar se apresentando, porque talvez as pessoas que estão nos vendo aqui também vai ficar gravado, nem todos nos conhecem, né? Eu vou Sim. começar aqui, depois passo a bola aí para você, tá ok? Tranquilo. Aqueles que ainda não me acompanham aqui, né? Meu nome é Fernando Guedes, sou advogado e atuo já com o Reurb há aproximadamente uns 2 anos e meio, 3 anos. Sou advogado atuante na área de direito imobiliário em Minas Gerais. E aí, durante os 3 últimos anos aí, venho estudando sobre Reurb, fizemos algumas parcerias aí. Claro que a gente tem desenvolvido um trabalho muito bacana aqui em Minas através da Sagaz aí, no qual que o Márcio Sakai é proprietário. E com isso a gente vai passar um pouquinho para vocês aí. Vou deixar agora a bola aí pro Márcio Sakai. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, sou arquiteto e urbanista, Márcio Sakai, proprietário da empresa Sagaz. Atuei como servidor público, ainda sou servidor público de carreira, hoje estou licenciado. Trabalhei 15 anos como servidor público. 2017 a 2020 trabalhei como diretor de regularização fundiária. Então, nesse período que a lei federal, a REURB, né, caiu no meu colo para poder atuar, e como único instrumento. Então, passei por todas as dificuldades, né, de prefeitura e começar a trabalhar, começar a implantar a regulação fundiária no município. Então, até então, era, era uma área que poucos profissionais conheciam, na verdade, quase ninguém, tinha poucas referências, então não se tinha muita segurança jurídica para poder implantar a REURB nos municípios, né? Então, a parte jurídica, tanto é que foi a parte mais complexa, porque não nos deu um subsídio para poder implementar a REURB, né? Então, Era falar, tudo não muito tem novo, né? exatamente, por ser muito novo, tinha poucas referências, então ficava aquela dúvida se estava certo ou estava errado, né? Então, até É brinquei, o... sim, grande Não, te Túlio, cortando abraço, Túlio, aí, mas o que eu acho, o nosso amigo Túlio aí, a próxima é com ele, hein? Azara, O que eu acho bacana, assim, importante frisar, né? Porque eu já peguei aqui, na verdade, eu já entrei, né, falando em Reurb, já tinha a lei de 2017, né? E você foi um desbravador aí, porque você lida com essa questão de regularização aí bem antes dessa época. O que aconteceu muito, você falando aí questão de prefeitura, né? No seu caso específico, mas aconteceu comigo durante vários momentos, né? Porque eu, antes de ser advogado, eu sempre fui vendedor, né? Então, quando em conhecimento com a lei, estudei, comecei a visitar prefeituras. Fiz o meu sistema, que é colocar a pastinha debaixo do braço aí, visitar prefeituras e procurar o nosso público-alvo, né?
que eram também empreendedores, no caso, no sentido de loteadores, né, que fizeram, enfim. Mas eu ouvi muitas vezes, até procurador de municípios, né, eu ouvi até risos assim na minha cara, dizendo que a lei não ia pegar, a coisa não ia funcionar, Uhum. que não, isso não funciona, isso não existe. Porque, assim, para o advogado, né, isso dá uma, desculpa o termo, mas dá uma bugada no cérebro, né, essa questão de ser administrativo, o procedimento, né, com isso não precisar do judiciário, então tudo isso é muito novo. E, claro, os benefícios, né, as questões jurídicas, até que, entre aspas, passaram por cima de outras legislações, né, para Uhum. que facilitasse o procedimento. Então, imagino aí, eu aqui já na ponta, aqui já com a lei em 2017, imagino você nessa época aí, como que não era fácil. Exatamente. Então, se os municípios hoje, os procuradores, têm essa mentalidade que essa lei não vai vingar, já estão bastante atrasados, né? Então, em 2017 ainda vai, porque a lei realmente era nova, não tinha referências. Nova. Mas hoje, quem atua no mercado, quem está acompanhando atualizado, Uhum. já percebe que muitos municípios estão, muitos não, né? A maioria dos casos, já estão implantando a REURB e já está tendo muitos resultados. É. Então, não é mais expectativa, é realidade, a REURB. É. Eu acho que agora quem não despertou para isso ainda, né? A gente faz um trabalho muito importante aqui em Minas, muitos colegas aí que estão aqui nos assistindo também, né? E com isso, principalmente, eu acho que essa questão de divulgação, né? Sobre essa questão, igual o evento, né? E, independente disso, aqui nas redes sociais. E isso hoje a gente vai vendo que vai mudando. É claro que é um trabalho braçal mesmo, a coisa é devagar, mas vai mudando um pouco do panorama em relação à realidade hoje de Reúbe, principalmente aqui no estado. Estou falando daqui porque é onde eu convivo mais. Uhum. Então, com isso, hoje a realidade é que alguns municípios, né, já procuram, já tem mesmo essa proatividade em relação à Reúbe, e principalmente a capacitação técnica também de alguns servidores, né, em relação a procurar entender melhor o tema, porque sabemos aí que o benefício não é só para um, são para vários, né, todos os atuantes em Reúbe. Então, hoje a gente tem um pouco de um fio de esperança aí em relação a essa realidade, que é muitas pessoas hoje se envolvendo, se capacitando, mas o trabalho é de formiguinha mesmo. Realmente isso aí não é uma coisa muito simples, não. Mas a gente está caminhando aí, os resultados estão aparecendo. Concordo plenamente. Eu acho que nosso papel, nossa missão, na verdade, é tentar divulgar o máximo possível sobre a regulação fundiária, né? Porque eu acho Uhum. que a falta de conhecimento é o maior inimigo da REURB. Então, os municípios estão, muitas vezes, não é nem por maldade, né? É por falta de conhecimento mesmo. Então, às vezes, a gestão pública tem a falta de uma má assessoria, né? Para não poder buscar soluções, né? Porque, na verdade, o maior benefício não é nem para a gestão pública, né? A gestão pública é consequência, porque o maior Uhum. beneficiário da REURB são aquelas famílias, é a ponta. Então, o objetivo maior da Revolução É Fundiária mais é gratificante, atender né? Praticamente. exatamente aquelas famílias. Né? Então, até brinco, né, que antes eu pensava que a maior realização de fazer a REURB era entregar as matrículas, né? Só que hoje eu tenho uma outra visão, né? Semana passada eu estive com um beneficiário de REURB, depois de 5 anos que a gente regularizou a área dele, eu estive lá, voltei lá pro imóvel dele, para a casa dele, e vi que ele começou a construir um comércio. Ele construiu um comércio ali, onde era uma casa de madeira. Né? Então você vê como que a regulação fundiária ela transforma vidas mesmo. Então, Exatamente. ela incentiva, né? Ela inspira aquelas pessoas a começar a investir nele mesmo. Então, ele era, na época que a gente estava promovendo a regulação fundiária, ele era funcionário de uma empresa que trabalhava ali perto, e hoje ele é um microempreendedor. Ele começou construindo ali no imóvel que agora é regularizado, uma construção em alvenaria, começou a colocar o seu comércio, Que fazendo uma venda legal, né? local. Então, essa evolução, né, como pessoa é muito satisfatório, né? Então, eu chego Sem no dúvida. bairro lá, conversando com ele, eu sou muito bem atendido por eles, né? Então, a gente começa a bater papo, ele contando a sua própria história, se emocionando, as dificuldades que ele passou. Então, eu vejo que hoje a maior satisfação de trabalhar com a Reúbe não é nem a entrega de matrículas mais. Para mim, agora é a pós-Reúbe. É, Então, pós, pós-Reúbe, é, exatamente. eu sempre falo
falo, né? Eu sempre digo uma coisa que eu sempre fiquei muito envolvido e mexeu muito comigo a questão da Reúbe, que até me incentivou a atuar com isso, porque não tem um pé de ganho, né? Eu, como advogado, no início, né? Eu sempre, desde os estágios, eu ficava vendo a questão do processo, né? E às vezes, infelizmente, a resposta que o judiciário dava, às vezes não era o que o nosso cliente queria, né? Independente dele estar certo ou não, a questão que eu chego no ponto é o quê? É que a Reúbe, todo mundo sai ganhando, né? Eu não conheço um dos atores envolvidos com o Reúbe que perca, né? O profissional que está envolvido, todos os profissionais, né? Que a gente vai falar um pouco sobre isso também, e principalmente ali lá na ponta, né? O seu José e a Dona Maria, de forma específica, assim como eu vejo, eu mesmo estava atuando num procedimento que nós temos aí no município aqui de Minas, né? E um senhorzinho lá de quase 90 anos de idade, sabe? Assinando um contrato ali para ver a regularização do imóvel dele, e já morava naquela área há muito tempo, falou que tinha o sonho de ter o papel, né, o documento do imóvel dele. Então, realmente, essas coisas é que nos motivam. E com isso, a gente sempre fala, né? Eu acho que o nosso, como você bem falou aí, eu acho que a palavra certa é a nossa missão, é difundir a Reúbe, não só a gente ganhar dinheiro com isso, né? Mas também difundir e ter outros profissionais capacitados. Eu acho que o próprio, agora entrando na questão aí do empreendedorismo, né? Que é o tema da nossa live, eu acho que o próprio mercado hoje está dando uma selecionada nisso, né? Porque a Reúbe realmente é o que eu falo, né? Ela não é, ela dá para fazer. Só que você, desde que você esteja com as pessoas certas do seu lado. Então hoje o empreendedorismo, né? A questão de empreender na Reúbe não é difícil. O problema é que tem muitas pessoas que às vezes não se capacitam ou então não estão com a parceria correta para fazer Reúbe. E aí, com isso, vamos falar um pouquinho dessa questão da particularidade de vários profissionais, do network, como é fundamental aí na Reorg, né? Eu, pelo menos, entendo que desde a fase inicial, que é você oferecer o serviço de Reorg, seja para aquele munícipe, né? Seja para aquele loteador, ou até mesmo para a prefeitura, né? Você tem que ir lá fazer um contato e talvez a prefeitura vai fazer um edital de licitação, enfim. Mas desde esse primeiro momento, é importante explicar aí para como que é o procedimento, e essa questão que eu falo da capacitação é você demonstrar para o outro aí essa questão da REURB, e explicando como que isso funciona e principalmente estando com os profissionais capacitados. Aí eu queria que você dissesse um pouquinho para a gente aí, Saca, essa sua mudança aí, como é que foi essa questão de você sair da prefeitura, né, como você mesmo falou, e principalmente hoje eu enxergo que o mercado está dessa forma, né? Existe sim algumas pessoas querendo entrar no mercado. Eu sempre falo que o mercado é muito grande, precisa de profissional, e com isso a gente quer que tenha pessoas ao nosso lado fazendo também. Mas só que a gente tem que principalmente ter pessoas capacitadas, porque às vezes um procedimento que poderia ser simples acaba ficando complexo, e aí quando eu falo que a REUB tem que ter capacitação, é porque muitas vezes, quando o procedimento não dá certo, ou às vezes em algum local, por algum motivo ímpar, né, a coisa não funciona, acaba, entre aspas, prejudicando a REURB, né, não só os profissionais que atuam com isso. Então fala um pouquinho para a gente essa questão da sua virada de chave aí, o que você acha ou não que eu estou certo nesse sentido aí da capacitação? Não, com certeza. Inclusive, eu acho que um dos primeiros caminhos para um profissional começar a atuar com o REURB é exatamente isso, começando a capacitação, começando pela teoria, fazendo cursos, né? Hoje eu acho que uma maneira bem interessante de você capacitar também é uma mentoria, né? Mentoria eu acho que é uma área que tá em grande crescimento, porque você aprende com profissionais que já passaram pelas dificuldades da REURB, dificuldade prática, não é teoria, né? Teoria é uma coisa, prática é outra. Então, acho que a mentoria hoje é aquela pessoa que vai te acompanhar vendo as suas próprias dificuldades, dentro da sua realidade, e vai te orientando como você desviar dos obstáculos que vai encontrar no caminho, né? Então, uma coisa é teoria, agora a prática é outra. Então, a capacitação é um dos primeiros caminhos. Na prática, a teoria é diferente, né? Exatamente. Eu até falo que é como dirigir um carro, né? Você aprender a dirigir um carro lendo livros é uma coisa, agora dirigindo no volante é outra coisa. E a Rio é um pouco parecido, né? Então, acredito que é mais prática até do que teoria, né? Então, porque quando você vai fazer a Rio, se fala muito em segurança jurídica, né? Só que pouco se fala em segurança técnica.
né? A segurança técnica também é essencial porque você precisa daquele respaldo técnico de que aquele produto, aquele material que você está fazendo ou aquela atividade Você é a me falou maneira essa frase aí, eu correta. achei muito bacana. Oi? É isso aí mesmo. Você me falou Olha, essa frase aí, sua tese aí, né? Eu achei muito bacana, é interessante mesmo, porque todo mundo fica é, focado nessa questão, né? Segurança jurídica. jurídica. Mas a segurança jurídica só vai vir na Reob se você tiver um profissional técnico capacitado do seu lado para que possa testar, né? Principalmente sobre questões de engenharia e outras áreas. Exatamente. Então, a segurança técnica, pouco se fala na REURB, mas hoje eu vejo que é essencial. Também é um grande mercado, né, para os profissionais técnicos também nessa área, porque como existem muitos profissionais da área de direito, então, e a REURB é uma atividade multidisciplinar. Então, ela exige vários profissionais para dar o suporte também, que são os engenheiros, arquitetos, agrimensores, assistente social, então, um geógrafo. Então, existem vários profissionais que complementam essa questão da multidisciplinaridade da REURB, né? Então, contando um pouco da minha experiência, né, como servidor público e depois essa virada de chave da mudança para empreendedorismo na REURB, eu digo que uma das coisas que me incentivou muito nessa mudança foi ler livros, né? Então, alguns livros que me inspiram muito, né? Como o Flávio Augusto, um livro chamado Ponto de Inflexão, que realmente é exatamente essa ter um pouco de coragem para tomar as decisões, né? Então, a REURB também, você fazer a REURB exige um Empreender não pouco é de fácil, né? coragem. Empreender não é fácil. Então, empreender é como você saltar de um abismo e montar seu avião durante a queda, É né? isso aí. Então, eu acho que a coragem é muito associada à REURB hoje, né? Então, bom dia, Roger, tudo bem? Secretário de Passo Torres, grande amigo. Então, eu acho que a coragem define muito a questão da REURB, porque muitos profissionais também, às vezes, eles até sabem como fazer a REURB, mas só que tem aquele medo de saber, de fazer com risco de responder judicialmente daqui a 10, 15 anos, né? Já não está mais na prefeitura, mas responder judicialmente. Então, a coragem, ela é muito associada à REURB, né? Tanto quem vai executar e muito mais para quem vai empreender. Então, eu tive a oportunidade de ter o conhecimento técnico da REURB como servidor público. Então, perfeito, Keverton. Realmente, esse livro é sensacional. E inspirador também. Então, eu acho que Bacana, né? É isso aí. o empreendedorismo ele exige muita coragem. Então, eu tenho muitos colegas que são servidores públicos. Alguns colegas que eram servidores públicos já saíram também para começar a empreender. Nosso amigo Fabrício, né, que já conversei muito com ele. Tem o nosso amigo Daniel também do Rio de Janeiro. Eu vou conversar bastante com ele para ele tomar essa coragem de sair da prefeitura, né? Então, é exatamente isso, porque é uma oportunidade muito grande para quem já atua com o REURB, porque o mercado está aí precisando de profissionais para atuar nessa área, né? Eu Então, sempre falo nessa frase aí, a Reúbe precisa de nós, né? E realmente a precisa. Reúbe está precisando de profissionais capacitados. É como eu sempre falei, o mercado está aí aberto, né, à disposição e precisando de profissionais capacitados. Isso que é fundamental. Exatamente. Então, a gente tem profissionais que acaba não entrando no empreendedorismo da REURB para poder fazer, ter mais resultados, atingir mais famílias, por conta de receio. Aí, o Daniel tá ouvindo a gente aí. Viu, Daniel? Logo, Só logo você tá lembrando que nós aí como vamos estar juntos empreendedor. aí, todo mundo, sexta-feira, né? Depois a gente vai falar Verdade. sobre isso aí no finalzinho. A gente vai se Mas vamos, encontrar. uma questão que eu acho assim, não é engraçado, né? Mas às vezes eu vejo que a termo talvez não seria esse, mas o que eu fico curioso de ver, né? Que muita gente hoje fica faltando realmente essa coragem. Eu fico vendo várias pessoas que querem sair para o empreendedorismo. A gente sabe aqui, né? Nós, acho que mais do que ninguém, nós sabemos que empreender no Brasil não é fácil, né? É muito complicado. Em matéria de REURB também, como é o nosso tema, é mais complicado ainda, justamente por essas questões, as dificuldades que a gente vai ter em relação ao outro lado, né? A outra ponta lá, digamos assim, a quem vai nos receber. Mas eu vejo que é um mercado grande no sentido de que tem muito mercado e, principalmente, capacitado, a pessoa vai conseguir prosperar. Eu falando aqui no meu caso, né, como advogado, como é que começou essa história aí, só abrindo um parênteses. No primeiro momento que eu tive contato, né, em relação à REURB,
a legislação, numa aula de pós-graduação, eu peguei e comecei a estudar sobre isso. E como eu falei, né, eu fiz aquele sistema antigo como vendedor que sou, de colocar uma pastinha ali e oferecer o serviço para várias prefeituras e até empreendedores. Então eu vejo, no meu caso como advogado, o advogado que se quiser capacitar, e se capacitar, quando eu digo, é partir do básico mesmo, que é a legislação federal e o decreto, né, e daí partir para vários livros. Hoje nós temos muitos aí, entre deles aí o do doutor Altivo, né, da doutora Michele, enfim. E aí, com isso, quando você se capacita o advogado, ele tem várias frentes, né? Eu, por exemplo, no meu caso, eu preferi, a primeira coisa, eu busquei foi uma parceria. Outra coisa que é importante, a parceria na REU, como eu falei, é fundamental. Mas também o cuidado é na mesma proporção, porque você tem que ter cuidado com quem você vai se associar. Eu tive contato com outros profissionais antes da gente se conhecer, né, Sakai? E com isso, as coisas não fluíam muito bem, sabe? Então, a pessoa tem que ter muito cuidado para ter essa sintonia, procurar um pouco saber com quem você está se associando. E aí, num curso, aquele lá da Universidade Federal da UFERJ, né, aquele curso do MDR, à época, no qual você era tutor, lá eu via o seu nome, aí fiz contato aqui, graças à rede social, né? A gente ficou se conhecendo e logo depois a gente começou nossa parceria. Então, ali, a gente já vê, como eu voltando para o advogado, eu acho que tem essa possibilidade, sim, principal, de você prestar serviço para uma empresa que está fazendo reúbe. Então, o advogado que quer empreender aqui os caminhos, eu acredito que seja esse. Tem a questão também da consultoria, né, para a prefeitura, aí através de um CNPJ, é um pouco mais complexo, mas também existe essa possibilidade. Tem essa questão da mentoria, né, de poder passar isso para outros advogados também. O que a gente faz, de alguma forma, né, que eu procuro fazer aqui, que é a questão dos eventos, e trazendo algumas informações aqui nas redes sociais, e já tenho até um e-book aqui para quem deseja iniciar, e logo, logo a gente vai ter uma mentoria aí com alguns colegas. Enfim, então, do lado aqui como advogado, eu enxergo dessa forma. E aí, o mercado hoje está aí disponível para quem quiser trabalhar. Mas, voltando, se capacitem, tenham competência para fazer o serviço, porque serviço tem bastante. Fala um pouquinho aí, Sakai, dessa questão das dificuldades aí. Você, em relação à empresa, no caso, né? Você acha aí que existe a possibilidade da empresa abrindo um CNPJ para atuar com REURB? A empresa tem que focar no sentido de, não, vou trabalhar só com prefeitura, ou vou trabalhar com particular, dá para fazer tudo, porque eu vejo que a gente segue uma linha, né? Sim. No caso, a Sagaz segue uma linha mais definida. Fala um pouquinho sobre isso aí para a gente. Bom, o mercado de atuação só da REURB é muito amplo. Pode parecer que é muito limitado, mas não é, né? Então, porque eu vejo empresas que querem atuar em vários serviços, né? Eu sou arquiteto, então já veio, assim, oportunidades de fazer trabalho de arquitetura também como empresa, mas hoje eu descarto assim, né? Eu evito de fazer projetos de arquitetura, então hoje eu só foco em REURB, regularização fundiária, né? Então, como que por que eu acho que é grande o amplo de atuação na REURB? Porque você pode atuar em várias frentes, né? Tanto diretamente com o morador, onde você faz um contrato com o CPF para a empresa, você representa os moradores para fazer a REURB daquela área. Assim como você pode atender aos municípios, né? O município você pode atender de várias maneiras também, porque o município, por ser um órgão público, você tem que entrar em uma licitação, né? E licitação tem várias modalidades, né? Como, por exemplo, credenciamento, que é uma modalidade muito utilizada, pregão eletrônico. Então, qual que é a grande dificuldade de órgão público, né? Porque ela exige capacitação, não só capacitação, como acervo técnico, principalmente. Então, a empresa capacitação comprovada, né? Capacitação comprovada, que é o acervo técnico pelo CREA, CAL, tudo mais, atestado por CNPJ. Então, o município acaba exigindo capacitação. Então, quem vai começar no mercado, o foco tem que ser o quê? Moradores, diretamente. Porque ali não exige experiência, nem exige capacidade, questão de acervo técnico, né? Então, ele pode começar atuando diretamente com os moradores, e assim ele vai adquirindo experiência e acervo técnico para posteriormente começar a entrar no mercado da licitação, se for de interesse, né? Assim como conheço muitas empresas que o foco deles é atuar diretamente com o morador somente. Mas a
Sagaz, por já ter um certo acervo técnico, ela é voltada para atender aos municípios, principalmente, né, o foco principal, né, de licitações. Então, ela exige essa questão do acervo, que é o primordial para você entrar numa licitação, né? Então, e também tem um outro mercado, que eu não deslumbrava muito, mas que eu vejo muito potencial, que não é só morador, que é o CPF, e não é só órgão público, né? Agora é CNPJ, empresa para empresa, é o B2B, Empresa. né, do Eu ia mercado. falar isso aqui. Então, Isso tem acontecido muito, né? Empresas grandes que exatamente. pegam a Reúbe, né? Ganham grandes licitações, mas não dão conta, né? Ou então, às vezes, não tem um profissional ali. Exatamente, porque realmente o mercado está muito aquecido e tem muito serviço para fazer. Então, tem empresas que já estão de um porte mais avançado, né, grande porte, que estão começando a absorver grandes serviços, uma demanda muito grande, e acaba não dando conta, né, ou simplesmente querem dividir para poder multiplicar, né, que eu acho totalmente interessante também, essa questão de Interessante. fazendo parcerias, construindo parcerias, porque aí você pode atender outras empresas. Você pode atender empresa com uma consultoria, você pode atender uma empresa com algum trabalho específico de engenharia, de topografia, de cadastro social. Por exemplo, temos a colega Dilana aqui, né? A Dilana, que tem a empresa A fera Gratitude, aí no cadastro social. exatamente, que é uma empresa especializada em cadastro social. Então, é a empresa do futuro. Porque o cadastro social é a parte mais delicada do processo da REURB e muitas empresas não querem ter essa responsabilidade, né, essa preocupação de cuidar, porque é um trabalho minucioso. Existe empresa em São Paulo, a Gratitude, que é uma empresa específica de cadastro social, entendeu? Então, Eu defendo a tese, né, que a gente tem que, todas essas áreas aí, a gente precisa do advogado, mas principalmente lá no cadastro social, né? A gente tem que ter ali logo no início, eu vou chamar depois a Dilana aí para a gente fazer Dilana, uma live sobre isso aí, para tomar mas um eu defendo essa café. tese que o advogado tem que estar ali desde o primeiro momento, né? Sim. O cadastro social ele é fundamental. Como eu falei aqui, como eu estou atuando no Reúbe, eu fiz questão e faço questão de estar em todas as áreas. Eu Uhum. vejo, coloco foto aí às vezes no Instagram, né? Que sempre brinco que advogado tem que pôr o pé no barro mesmo, sabe? Não tem essa de terno, gravata e ar-condicionado, não. Quem quer trabalhar com reouve tem que pôr o pé no barro, o pé no chão mesmo, visitar áreas mesmo, né? Às vezes carentes, às vezes que não tem asfalto, enfim. Uhum. A reouve é isso, né? E às vezes eu sempre faço questão de participar de todos esses momentos, porque é ali que vai me dar essa experiência, né? Sim. E aí eu defendo essa tese da questão do cadastro social e principalmente com a ajuda do advogado junto, acompanhando ali no primeiro contato, quando o cliente traz aquele contrato de gaveta, quando ele vem contar uma história, né, como é que ele adquiriu o imóvel. Então, às vezes, essa questão de estar, às vezes, um pouco negligenciada ali, essa questão do cadastro social, como eu já vi em algumas empresas até que procuram parceria de outros profissionais, isso é fundamental. E essa questão aí do empreendedorismo, de ter empresas grandes, né? Porque a gente sabe que todo mercado tem aquelas que absorvem de alguma forma outras. E nesse mercado, o que eu acho interessante é que o mercado de reúbe, mesmo a empresa sendo grande, ela não consegue, entre aspas, engolir os demais, porque ela vai acabar precisando, porque o serviço é multitécnico ali, né? Precisam de vários Uhum. profissionais. Então, esse mercado que você falou aí, que eu tenho observado, que hoje é uma realidade, tem surgido muito empresas grandes e que mesmo aí onde eu falo que o mercado é praticamente imenso, né? Porque mesmo essas empresas grandes, elas vão depender dos pequenos também. Elas vão, né, de certa forma, prestar serviço ali e precisar desses menores. Exatamente. Então, ontem mesmo eu conversei com uma empresa que me procurou aqui na minha cidade, é, e ele falou exatamente isso, que as empresas elas precisam se unir, né? Que vão acabar empresas que pensam sozinho, que vai querer dar, que quer fazer tudo sozinho, né? E tem essa vaidade de não querer dividir, né? Então ela tá, eu digo até que está condenada, porque as empresas têm que estar se unindo para se fortalecer, né? Então, uma ajuda a outra, até para poder se expandir no mercado também, a começar a atuar em várias áreas. Então, dividir para multiplicar, né? Então, quando alguém fala assim, vamos fazer uma parceria, então, eu sempre estou aberto a conversar com parcerias, né? Então, eu lembro até que quando teve a primeira conversa, a primeira coisa que eu falei, tem só uma condição em questão de parceria, né? Tem que conhecer quem que é o proprietário, conhecer a pessoa, se é de boa índole ou não,
e o resto a gente vai conversando, vai construindo uma parceria, né? Então, eu acho que essa sintonia de parceria, acho que é fundamental para dar certo também, né? Faz toda a diferença. Eu não esqueço, eu não esqueço de uma frase aqui que você vai me permitir compartilhar, né? Logo no início, a gente conversando e tal, aí eu falei sobre, né, por eu estar aqui em Minas, né, é uma grande vantagem para a Sagaz entrar aqui no mercado. Aí eu brinquei com você, né, como mineiro que sou, eu falei, ó, mineiro é desconfiado, né? Aí você falou, não, japonês também, né? Japonês também. Deu certo, E né? aí, exatamente. Ficou dois desconfiados, né? Mas no final deu certo. Isso aí é fundamental, sabe? Tem que ter cuidado mesmo, até porque é um nome, né? Digamos assim, né? Da mesma forma que você, né, a empresa, né, vindo atuar aqui em Minas, é o meu nome, a minha pessoa que está aqui e vice-versa, né? Você também tem que ter cuidado com quem você está fazendo uma parceria aqui, porque também é o nome da empresa que está no local. Mas essa frase eu achei bacana, eu achei Legal, engraçado compartilhar. é verdade. Mas essa questão agora, essa questão do network aqui, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão, frisar mais essa questão das parcerias, né? Hoje, uma empresa, em relação às parcerias, os profissionais, uma outra coisa também que é interessante é que aquela empresa não precisa necessariamente ter aquele corpo técnico, vamos dizer assim, de carteira assinada, né? Com todos os funcionários ali na sua parte técnica, pendurada, entre aspas, na empresa, né? Porque podem ser feitos contratos de parceria e ali específicas para aquela área, para aquele núcleo, né? Então, existe também essa possibilidade da empresa não necessariamente ter todos esses profissionais aí de carteira assinada, enfim, essa questão da parceria também é muito importante em relação a contratos ali sazonais, né? Exatamente. Na verdade, eu acho que isso o grande interessante da Reurb é porque cada empreendimento, cada projeto que você vai fazer de um núcleo É é um negócio impressionante. diferente. Então, você tem vários empreendimentos. Então, você pode muito bem ter um empreendimento, por exemplo, em Minas Gerais e ter uma parceria com uma empresa local. Né? Assim Uhum. como você pode ter em outra cidade, né, ou outro estado, um outro empreendimento com uma parceria com outro colega. Então, ela permite, e você pode até testar, porque um empreendimento lá de um núcleo você estiver regularizando, por exemplo, terminou em um ano, né? Vê que deu certo essa parceria, a parceria pode continuar. Não deu certo? Tranquilo, cada um segue seu rumo, você não vai fazer mais parceria com esse profissional porque não deu certo, não teve aquela sintonia. Então, a Ryug, ela possibilita o quê? Cada núcleo é um empreendimento diferente, independente. Então, a sua parceria não é amarrada a parcerias. Então, essa que é a grande vantagem por ter vários empreendimentos e você poder construir, fazer network com outros profissionais. Então, é muito importante você estar em eventos como seminário, palestras, para você conversar com outros profissionais. Eu até brinco que esses seminários, o mais vantajoso, na verdade, não é nem as palestras em si, é o pós-palestra. É você Exatamente. conhecer É outros o profissionais, né? coffee break, né? O coffee break é mais importante que as Coffee palestras. break, exatamente. Então a palestra é só para você provocar aquela pessoa ali, né? Tudo mais. Tanto é que alguns colegas profissionais da área de atuação já nos procurou, falou que vai participar do seminário e quer nos conhecer, quer trocar ideia, trocar experiência. E esse é o networking da Reurb, né? Que é trocar experiência com outros colegas, criando assim futuras parcerias também no mercado para poder atuar em outras regiões, um poder complementar o outro. Então, esse que é o grande a vantagem da Reurb. Essa questão que na época, né, eu comecei pensando nesse sentido, porque eu ficava, entre aspas, um pouco perdido aí logo no início, né? E, vamos buscar um profissional aqui ou outro. E aí, quando eu, né, tive a ideia aí de fazer, de organizar, né? Porque a gente não faz sozinho, muito pelo contrário, eu só boto todo mundo aqui encaixado nos locais certos. E aí, organizar esses eventos aí é muito importante, porque ali é como você falou, a parte ali do network, né, o coffee break ali do evento é fundamental. E ali você traz você participando de eventos, né? Eu não estou falando só dos que nós estamos organizando, mas de outros também. Você traz aquela experiência prática, né? Cases ali de outras pessoas que vivenciaram aquele momento, alguma coisa nova, porque cada vez que a gente
estuda, que a gente lê alguma coisa, a gente vê uma coisa, uma situação nova em Reúbe, né? Porque é impressionante essa questão da particularidade ali, cada núcleo, né? Que a gente vai regularizar tem uma particularidade, nós mesmos estamos em um agora que nós, entre aspas, descobrimos uma gruta lá no meio, né? Então a gente vai ter que fazer manifestação em relação aos órgãos competentes, estudos, enfim. Então essa questão dos eventos tem essa particularidade de trazer essa realidade que alguns outros já viveram e trazendo para aquele momento ali. E o principal é, como a gente falou, esse network ali para estar junto com outros profissionais capacitados e é o que eu falo de aproveitar ali um momento do café ali, que é o mais importante. Entrando um pouquinho aqui já, eu acho que quem me segue aqui nas redes sociais já ouviu aqui, e nós estamos organizando o evento agora na próxima sexta-feira, em Juiz de Fora. Esse evento vai contar aí com 4 palestrantes, entre eles aí o Márcio Sakai, né? Estarão conosco também o Daniel, o Fabrício e o Luciano Chagas, né? São profissionais aí de extrema capacidade, que atuam com o Reúbe há muito tempo, e quando eu pensei, né, em organizar aí esse evento, foi justamente para que prefeituras e cartórios se sensibilizem e entendam mais o procedimento, porque como a gente falou aqui no início, muitos deles às vezes ficam travados, não por falta de capacidade, mas por desconhecimento ou até medo mesmo. Então, eu achei importante trazer esses profissionais que já têm essa experiência. Eu tenho aqui no meu Instagram aqui o cartaz aqui do evento e o link aí para quem quiser participar. Mas, então, inclusive você vai estar com a gente aqui, né, Sakai? O que você vai falar um pouquinho para a gente aí, essa questão de empreendedorismo, na sexta-feira? Esse seminário que vai ser realizado em Juiz de Fora é bem interessante porque todos os palestrantes, né, 100% são pessoas que já atuaram, né, como servidor público, e o Daniel ainda atua, e do cartório de registro de imóveis. O Luciano tem uma vasta experiência em cartório, como empreendedor também da REURB. Então, para quem atua no órgão público, cartório, tem profissionais que já passaram por essa fase, né, de começar a implantar a REURB. Então, é um lugar onde vai poder trocar experiências com profissionais que já passaram por essas situações. Então, municípios com essa dificuldade de estar patinando no processo, né, o seminário é uma grande oportunidade de ouvir experiências de profissionais que já atuaram nesse ramo, né? Então, eu também já estive, como já falei no início, né, já estive do lado de trás do balcão da prefeitura. Então, tive minhas grandes dificuldades também no processo para implantar a REURB na prefeitura. Embora tinha uma equipe grande, com 22 colaboradores na prefeitura, fazia todo o processo da REURB. Então, ainda assim, tinham gargalos, né? Como eu sempre falava nas palestras, que eu separava em 3 setores, né? Setor de topografia, projetos e casa social. E a grande dificuldade é que os 3 setores, elas não têm um ritmo contínuo, não andam no mesmo ritmo. Fazendo uma analogia, né? O cadastro social é como se fosse uma pessoa correndo a pé, e a parte de topografia, uma pessoa correndo de moto, e a parte de projetos, uma pessoa correndo de bicicleta. Então, são 3 setores com ritmos diferentes, mas só que tudo tem que se casar para virar um produto que é a REURB. Tem que chegar no mesmo lugar, finalmente, né? Exatamente. Então, o gestor, pelo menos a grande dificuldade que eu tive era exatamente isso. Era coordenar as equipes para que tudo fluísse de uma maneira contínua, virasse um processo mais automático, né? E o resultado começasse a sair de maneira como se fosse uma fábrica mesmo. Então, eu vejo que a grande dificuldade é exatamente isso, é você organizar os setores para que tudo flua, né, tenha um fluxo mais recorrente e mais natural possível. Então, essa foi uma grande dificuldade como gestor, né, de prefeitura. Então, eu vou compartilhar, né, um pouco das minhas experiências de prefeitura, as minhas dificuldades, para ver se ajuda alguns outros colegas também a tentar destravar a REURB na prefeitura. Então, falar um pouquinho do empreendedorismo na palestra também, mas um pouco mais, por ser um público mais voltado para os municípios e cartórios, então vou contar um pouco mais do meu passado como prefeitura. Então, vou compartilhar experiências de prefeitura também nessa palestra. É isso aí. Não, vai ser muito bacana aí, mais uma vez, a gente se encontrar e viver momentos aí interessantes, porque cada dia
cada dia que passa a gente vive uma situação diferente, né? Uma Sim. outra coisa aqui que a gente fugiu completamente do roteiro aqui, né? O bate-papo está fluindo, a gente está esquecendo. Eu Aham. estava só para finalizar aqui com uma questão que todo mundo gosta, né? Porque a gente, eu não sou, como eu sempre brinco, né? A gente não trabalha só por isso, mas o financeiro também é importante, né? Eu sempre falo que o mercado de reúbe é um mercado de milhões, né? Mas então por aí para a gente, já que ninguém se ficou sensibilizado aí por trabalhar com reúbe em relação a ajudar a vida do próximo, né? Que para a gente aqui é o principal, principalmente você vê os resultados, né? Eu sempre, outro dia, até coloquei uma postagem aí, para trabalhar com Reúbe tem que gostar de gente, né? Quem não gosta de gente não serve para trabalhar com Reúbe, mas aqueles que estão interessados aí na parte financeira também, vamos falar um pouquinho disso, né? A grande vantagem em relação a isso é você pegar núcleos de 10, 20, 50, 100 unidades, ou até mais do que isso, para regularizar de só uma vez. E outra coisa também é a questão dos valores, né? Que quando você está lidando com particulares, você pode fazer isso de forma específica, né? Claro que você tem que cumprir o valor de mercado, mas dá para você estipular ali um valor mais alto e com isso, de frente com o particular, a gente consegue aí um valor um pouco mais alto. Já em relação às prefeituras, né? Geralmente são edital de licitação que são feitos, ali já tem estipulado um valor limite, né? Ou dependendo da modalidade, eles botam um valor máximo e ali vai até reduzindo naquele, entre aspas, um leilão invertido ali, né? Ó, sacar essa questão do... Vamos falar um pouquinho da Valores? grana aí, né? É, Todo mundo acha deixa importante só, isso aí também, só né? vou complementar aqui o Roger, né, esse secretário lá de Pastores, né, ele está falando aqui que deixou 2 profissionais exclusivos para a Rio. E isso é um ponto importantíssimo, muito importante de Legal. prefeitura, né? Então, o que acontece muito em órgãos públicos é o quê? A prefeitura não tem um órgão específico de regulação fundiária. Muitas vezes, quem faz regulação fundiária na prefeitura é um setor que já existe, um setor de habitação, um setor de assistência social. Então, muitas vezes, ela sobrecarrega um servidor, né, pegando Não várias consegue absorver, funções. né? Exatamente, é um profissional fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando você coloca um departamento exclusivo para a regulação fundiária, o resultado é diferente. Isso aí é fato, né? Então, é importante que crie-se departamentos de regulação fundiária, né? Então, criar comissão também, até para você poder distribuir responsabilidades entre os servidores. Então, eu até faço uma comparação aqui no meu estado, que eu vejo cidades de pequeno porte, né, e cidades de grande porte. Cidade de pequeno porte tendo mais resultado que de grande porte. Aí eu fico me perguntando, como uma cidade que é menor, menos colaboradores, tem um resultado melhor que uma cidade maior? É porque é uma política de gestão pública que dá mais prioridade para a regulação fundiária, cria um setor específico de regulação fundiária que vai ter mais resultado. Não adianta você ter vários funcionários que fazem muitas coisas ao mesmo tempo e a pessoa começa a trabalhar com regulação fundiária, peraí, agora você vai parar, você vai fazer outra coisa. Entendeu? Não tem aquela continuidade. Então, o órgão público precisa exatamente isso, ter mais foco em regulação fundiária, tratar como prioridade, né? Agora, falando de valores, né, como você questionou, é, é a primeira coisa que o pessoal quer saber, qual que é o valor da REURB? Quanto que se cobra para fazer Quanto que REURB? ganha, né? Quanto que ganha? Então, existem várias maneiras de se cobrar da REURB, né? Então, como eu disse, né, mercado, quando você atua diretamente com o morador, é um valor. Quando você atua para a prefeitura, é outro valor, né? Consultoria também é outro valor, né? Então, por exemplo, quando você atua diretamente com as famílias, com o morador, representando o bairro, o mercado hoje, né, está cobrando em torno de 3 a 4 mil reais por lote, por família, né? Tem lugares que cobram mais, dependendo da quantidade de pessoas. Se a quantidade é menor, você cobra um pouco mais, né? E se a quantidade for muito grande, você vai diminuir um pouquinho o valor, questão de proporção, né? Então, hoje no mercado, conversando com meus colegas, eu também tenho atuado mais ou menos nesse parâmetro de valores, de cobrando diretamente com o morador. Agora, quando é uma licitação onde o município contrata a empresa, já é diferente. Os valores mudam completamente, né? Os valores começam lá, uma licitação, por exemplo, pegar um pregão eletrônico, né, que é o mais comum hoje. Pode começar no valor de 2 mil reais um pregão. Só que o valor de um vencedor, com 2 mil reais não vence. Uma Exato. licitação de REURB para vencer é na faixa de
é, R$ 700, R$ 600 por lote, né? Então, Nós já vimos aí loucuras aí, né, de já, valores irrisórios, né? Então a gente até deixa de lado, não participa, ou volta para casa com as sim, documentações, porque é, tem coisa que é absurda, né? licitação tem que saber perder. É, Então, licitação mais baixa que eu vi vencendo é na faixa de R$ 349 por lote, né? Então, é, um valor global maior, né? Porque era, acho que, se não me engano, 2.000 ou 4.000 lotes, né? Então, tem essa proporção, né? Mas 300 e poucos reais por lote foi o menor valor que eu vi, né, na licitação, tá? Então, e tem a questão de consultoria também. Consultoria é uma alternativa de você atuar para os municípios. Eu acho interessante uma consultoria porque ela te dá recorrência. Então, você vai recebendo todo mês para fazer um trabalho de orientar, assessorar os municípios, né? E o Flávio Augusto, né, ele bem falava que um empreendimento, né, de sucesso tem que ter três pilares: recorrência, margem e escala. Então, o seu negócio tem que ter esses três pilares para você ser bem sucedido na sua área. Né? Então, esse é o meu ponto de vista, por isso que eu sou grande fã do Flávio Augusto, né? E tem uma outra frase que eu gostaria de compartilhar, né? Que eu vi um trecho, acho que foi semana passada, mais ou menos, que ele falava mais ou menos assim, questão de empreendedorismo, né? Que passarinho, quando aprende a voar, ele aprende mais de coragem do que de voo. é, Então, acho que empreendedorismo é mais ou menos isso. Empreendedorismo você tem que aprender mais de coragem do que empreendedorismo. Tá? Então, é, e, e usando uma analogia que eu vi também do Paulo Marçal, você é motivado por duas cenouras, uma na frente e outra atrás. Então, tem que ver qual que. A da frente é da oportunidade. Você vê a oportunidade, você vai atrás da oportunidade. A outra é por livre pressão, né? Ou você vai ou você se ferra. não vai, não vai. É isso aí. Eu sou suspeito a falar de empreendedorismo porque a minha carteira só foi assinada uma vez, né? Pelo meu pai, na época, tinha uma loja. Eu nunca trabalhei de empregado, eu sempre atuei por conta própria como representante, enfim, vendedor, né, durante muito tempo. Então, eu sou suspeito a falar de empreendedorismo aí. Eu acho que a zona de conforto, né, o Flávio Augusto, como você sempre gosta, aí, não existe, né? Infelizmente, por mais que a pessoa esteja num concurso, alguma coisa desse sentido, se ela existir, é uma falsa impressão, né? E o Exato. principal que eu acho, essa questão do empreendedorismo, né? Primeiro é a liberdade, né? Principalmente de tempo. Ontem, por exemplo, eu trabalhei de casa e você tem essa de tempo e também topográfica, e também essa questão de você poder atuar aí com várias frentes, né? Fazer uma parceria com uma pessoa aqui, outra ali. Então, a empreendedorismo, a primeira coisa que eu penso é liberdade. Então, agora, fácil não vai ser, mas nunca nada é fácil, né? Eu sempre falo aqui em casa com meus filhos que acordar de manhã e levantar da cama já não é fácil, né? Então, a gente tem que ter aí garra, pedir a Deus aí para que nos ilumine e a gente consiga romper. Mas então, a questão do empreendedorismo é isso. Como você bem disse aí no meio do caminho, montar um avião na hora que você vai levantar o voo, né? Sair e ir em frente. Exato. Eu acho que essa questão de empreendedorismo aí tem muita coisa para a gente falar. Vou só frisar aqui em relação ao evento, né? Até porque a questão do horário aí também. Eu te agradeço mais uma vez aí, Sakai, que você tem outros compromissos aí, eu também. Na próxima terça-feira eu vou trazer outro profissional aqui para a gente bater um papo. Na próxima sexta-feira agora, no dia 23, nós teremos um evento muito importante entre os palestrantes aí, como eu falei, o Márcio Sakai, Daniel Azevedo, né, coordenador lá de Búzios, na área de habitação. Temos também o Fabrício Balieiro e também o Luciano Chagas, né, o Luciano Chagas aí da parte do cartório, do Core. Então, para quem quer aí E o Túlio, né? tanto se capacitar, Na o mesa nosso também. Vai amigo estar com Túlio você. também vai estar conosco aí. O Túlio vai estar comigo do lado na mesa. Ele é tão parceiro Está aí que eu não preciso nem organizando. falar o nome dele, que ele já está junto, né? O Túlio vai estar com a gente aí. E presidente da Comissão de Direito Urbanístico aqui de Minas, na qual faço parte lá. Muito nosso parceiro aí. Mas, enfim, então na próxima sexta-feira, você que tem vontade aí de atuar com o Reúbe, teremos esse evento presencial aqui em Juiz de Fora. Ainda o restam poucas vagas, né? Será num hotel muito bacana aqui em Juiz de Fora, e com isso vamos ter um coffee break, que é a parte importante, né, Sakai? Exato. E aí, sexta-feira, a gente nos encontra aí pessoalmente,
Sakai. E quem que quiser participar aí, atuar nesse mercado aí, já é o primeiro passo. Isso aí. Vamos, Então, vamos pessoal que finalizar aí que nós temos que fazer e na para próxima finalizar, terça estamos aqui também. o Aragão aqui. Aragão, não vai ser só presencial, meu amigo. Tá bom? Juiz de Dessa vez só Fora. presencial, só presencial. Teve uma pergunta aqui antes, só para não deixar em aberto ali, perguntando, né, como que atua no mercado de reúbe aí um engenheiro. Eu entendo que ele já esteja capacitado e quer entrar no mercado, né? Eu aconselharia fazer contatos. Contatos aí com outras empresas até que atuam em reúbe, ou até com advogados do direito da área do direito imobiliário, né? Oferecendo parcerias. E para ir entrar nesse mercado é onde a gente fala ali, que é o principal, que é o network. Então, oferecer o seu serviço, fazer ali uma apresentação que você tem ali dos seus serviços, né? E com isso sair oferecendo aí para outros profissionais. O advogado não pode fazer isso, nosso código de ética não permite, mas você, como engenheiro, como empreendedor, não tem problema. Monta aí um portfólio aí dos seus serviços e vai oferecendo aí para outros profissionais, sejam topógrafos, engenheiros, também, às vezes, até colegas de trabalho, né? Advogados, tem vários aí profissionais que você pode oferecer. Exatamente. Então, legal o engenheiro perguntar isso, porque eu sou arquiteto, né? Então, fugindo um pouco do padrão da REURB, então, questão técnica, engenharia é uma área muito em potencial, porque hoje temos várias empresas de REURB que precisam realmente desse suporte da engenharia. Então, a sugestão que eu dou é começar a participar de vários eventos também, seminários, para você conheça outras empresas de regulação fundiária. Então, começa a participar, acompanhar, seguir empresas de REURB. Então, fala de qual cidade que é, porque muitas vezes uma empresa está atuando numa cidade, mas nessa cidade que você mora, não só a parte de engenharia, mas você pode contribuir de uma outra maneira, como sendo um facilitador para chegar até a prefeitura, ou encontrar alguma área para possível de regularizar. Então, não foque somente na parte de engenharia, né? Você pode oferecer muito mais que a parte técnica da engenharia. Você pode, em busca de procurar na sua cidade mesmo, áreas que são possíveis de regularizar. Aí, se você já tem algum produto para oferecer, é muito melhor do que você chegar só a oferecer seu trabalho, né? Então, você pode procurar outras empresas e falar, eu tenho uma área que é possível de regularizar na minha cidade, né? Então, eu preciso de uma empresa para fazer parceria e executar a REURB na minha cidade. Pronto, é o melhor caminho, né? Então, vai ter empresas que vão querer atuar junto, porque a questão de dividir para poder multiplicar. Então, com certeza vai ter empresas aí perto da sua cidade que vão querer fazer algumas parcerias. E tem a grande vantagem que a parte técnica de engenharia, por exemplo, você pode atuar à distância, né? Esse que é a grande vantagem. Você não precisa estar no local necessariamente para você. Exato. Então você pode fazer parcerias, terceirizando algumas coisas, fazendo projeto do seu escritório mesmo, sem sair da cidade. Então, a área de atuação na área de engenharia é muito grande na REURB e está precisando de muita gente, muitos profissionais. É isso aí, gente. Olha só, eu agradeço aí, né, não só o Sakai, mas a todo mundo que esteve com a gente aí. Tivemos uns picos aí interessantes de audiência. Na próxima terça-feira, vou chamar outro profissional aqui para a gente bater um papo. Quem já nos segue aí, né, tanto o Márcio Sakai quanto a mim também, fiquem ligados aí que nós sempre trazemos aí novidades e a nossa intenção é essa aí, é difundir, é falar sobre REURB. Como eu sempre falo, a REURB precisa de nós. Então vamos nos capacitar, vamos trocar ideias. Nós temos um grupo aí também, né? Para quem tiver interesse, já atua com o REURB aí, temos um grupo de WhatsApp, é gratuito, manda uma mensagem aí para mim ou para o Sakai, quem quiser participar, porque junto a gente vai mais longe e é mais forte. Vamos aprendendo um dia a mais. Para finalizar, vou ressaltar, né? Nós temos um grupo de WhatsApp, né? Um grupo bem democrático, ninguém paga nada, para trocar experiências com pessoas que já atuam na REURB. Então, quem quiser fazer parte, quem não faz parte ainda, manda um direct aqui para mim ou pro Fernando, tá? Que qualquer pessoa pode entrar nesse grupo e compartilhar e ouvir a experiência de outros profissionais também, tirar dúvidas também. Então, fiquem à vontade. Só mandar um direct pra gente aí que a gente adiciona Sakai. A gente na época criou esse grupo aí com a intenção de ser gratuito. A única coisa que a gente exige é que a pessoa tenha boa vontade aí e queira aprender um pouco mais, né? E principalmente a exigência principal é compartilhar, né? Compartilhar com a gente informações, porque
a gente junto acaba aprendendo mais. E eu garanto que lá vale a pena porque as notícias saem fresquinhas, notícias atuais da Tá. Revolução Viária. Então, ó, lá tem notícia que vale ouro, né? Tem, Eu falo inclusive, que aquele grupo tinha que ser até cobrado, né? Os profissionais que tem ali de alto nível e tudo, mas a gente está não, ali mas o para diferencial somar, né? é, Para multiplicar, na verdade. exatamente, o diferencial é porque não é cobrado, né? É um grupo democrático, quem quiser entrar, entra. Aqui, ó, Elis de Cambre, tá? Já vamos adicionar vocês lá, tá bom? Quem quiser entrar também, só mandar um direct pra gente que será bem-vindo, tá bom? Te incluirá. Beleza. Sakai, meu parceiro, muito obrigado, viu, meu amigo? Agradeço a todos aí que nos deram um tempinho aí da manhã, nesse momento. Estou voltando aqui com as lives agora nesse horário, eu acho que foi a ideia aí bacana. Depois vocês me mandam aí quem gostou, manda mensagem aí, me deem sugestão também. Quem estiver assistindo aí, Tá, tiver sugestão para quem que acha que tem que estar comigo aqui, com o Sakai, a gente conversando aqui, me manda. Semana que vem eu já tenho um convidado aqui em mente, na outra terça também. Vamos em frente. A Reúbe precisa de nós e Reúbe isso transforma aí. vidas, né? Um grande abraço Obrigado. aí, Sakai. Fique com Deus, tá? Muito obrigado. Deus abençoe a todos aí. Tenha um dia abençoado. E obrigado aí pela atenção e vamos em frente. Fiquem com Deus. Obrigado, Fernando. Até sexta-feira. Até mais. Se Deus quiser, vocês estamos juntos aí, pessoalmente. Valeu.